Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 24ª rodada, o Dragão venceu o Amazonas 2-0 no estádio Antônio Ascioli. E neste vídeo eu quero trazer para vocês as minhas impressões, a minha análise e também os dados e os números dessa vitória rubro-negra sobre a equipe amazonense, tudo bem? Antes, te convido a se inscrever aqui no canal, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol 62, ao futebol goiano, né, que é o futebol 62. Ajude-nos, né, quanto mais gente estiver engajado, mais o projeto vai se fortalecendo e temos melhores condições de levar a você, torcedor, o melhor do futebol goiano. Deixe aquele like, uma maneira de prestigiar o nosso trabalho e, claro, fique muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Vamos então falar do jogo, começando pelos principais números. Aí está a posse de bola, uma posse de bola dividida, né, principalmente por conta do segundo tempo, em que o Amazonas, já perdendo o jogo, teve um pouco mais de posse de bola. 49% para o Atlético, 51% para o Amazonas. Finalizações, 10 do Atlético, 3 na direção do gol. Olha o Amazonas, 4 finalizações, nenhuma na direção do gol. Precisão nos passes, cada um dos times teve 79% de precisão. Cruzamento, o Atlético fez 18, acertou 5. O Amazonas fez 10, não acertou nenhum. Então o Amazonas ele não cruzou, não fez nenhum cruzamento correto e não finalizou nenhuma bola na direção do gol. Os lançamentos, 47 do Atlético, 20 corretos, 40 do Amazonas, 19 corretos. Desarmes, 7 do Atlético, 12 do Amazonas, e os escanteios 4-1 para o time goiano. Agora vamos conferir o time que o técnico Rafael Lacerda mandou a campo ao longo dos 90 minutos. Paulo Vitor no gol, Dudu na direita, Adriano, Wallace e Guilherme Romão. Luizão, Ronald, que fez a sua estreia com a camisa rubro-negra, e o Hadsley. Lá na frente o Robert, o Lelê e o Jean Dias. As substituições, o Pedro Henrique entrou no lugar do Dudu, já acabando o jogo, né? Cauã entrou no lugar do Wallace, ainda no primeiro tempo. O Kelvin entrou no lugar do Hadsley na segunda etapa. E o Ezequiel Han, já no finalzinho do jogo, entrou no lugar do Robert, assim como o Yuri, ali no início do segundo tempo, entrou no lugar do Jean Dias. Os gols rubro-negros, um do Luizão, outro do Robert. No Atlético tomaram cartões amarelos, Wallace, Luizão e Hadsley. Tá bem? Então essa aí a equipe do técnico Rafael Lacerda, que venceu o Amazonas por 2-0 na tarde desse domingo no estádio Antônio Ascioli. Falando do jogo, o Atlético não foi brilhante. E na Série B é muito difícil você assistir um jogo em que um time é brilhante. Mas o Atlético teve uma grande superioridade sobre o Amazonas. Me lembrou aquele jogo contra o Botafogo, em que o Atlético venceu com sobras. Hoje o Atlético ganhou do Amazonas com sobras. Demorou um pouco a sair o primeiro gol. O Atlético teve uma certa dificuldade de quebrar a marcação do Amazonas, mas por outro lado o Atlético não teve nenhuma dificuldade defensiva com o time amazonense. O Atlético controlou muito bem o ataque do Amazonas, que não levou nenhum tipo de perigo ao goleiro Paulo Vitor. Paulo Vitor hoje deve ter tido uma das partidas mais tranquilas da carreira dele. Não foi exigido para praticamente nada durante o jogo o goleiro atleticano, que inclusive no jogo contra o Cuiabá havia trabalhado bastante, né? Hoje ele deu uma equilibrada aí nas suas horas de trabalho, vamos dizer assim, por conta desse desempenho defensivo do Atlético, que foi muito bom, muito bom. O Atlético anulou completamente qualquer tipo de investida da equipe do Amazonas. Teve uma certa dificuldade em criar, teve, mas essa dificuldade ela é muito natural. Quando você encontra um time lá marcando lá atrás, esperando, com marcação muito baixa, praticamente todas as equipes do campeonato têm essa dificuldade, até mesmo os times que estão aí brigando pelo G4, que estão dentro do G4. É uma dificuldade natural. Só que a partir do momento que sai o primeiro gol do Atlético, um abafa ali, né? Porque é muito fácil a gente falar e vir falar assim, o Atlético deu sorte naquela jogada. Mas por que ela aconteceu? Porque o Atlético seguiu pressionando a bola. Mesmo depois de perder a bola, o Atlético não desistiu do jogo. Ele seguiu pressionando a bola. Por isso que a bola é reboteada e sobra para o Luizão. Finalização de atacante ali, né? Bateu na saída do gol para fazer o gol do Atlético.
E ali o Atlético praticamente ganhou o jogo, naquele 1-0, porque o Amazonas não conseguia ir ao ataque, não levava perigo. Precisaria fazer uma mudança radical no segundo tempo para conseguir causar desconforto ao Atlético, coisa que não aconteceu. Depois o Atlético, no início do segundo tempo, num golaço do Robert, aliás, como faz gols bonitos o Robert, né? Me lembro que o Dodô era conhecido como o artilheiro dos gols bonitos. E o Robert vem sendo o goleador dos gols bonitos aí na equipe do Atlético, fez um golaço, recebendo ali pela esquerda, puxando para dentro e batendo. E o Atlético definiu o jogo ali, né? O Atlético ganhou o jogo no 1-0 e no 2-0 ele não deu nenhuma dúvida sobre a sua vitória. Depois o Atlético deu uma cozinhada no jogo, deu uma segurada, não deixou o jogo acelerar e passou tranquilo, esperou o tempo acabar. Se desse para encaixar o terceiro, beleza. Se não desse, a vitória estava garantida, como aconteceu, 2-0 para o Atlético em um jogo muito bom. O Atlético ele tem isso, né? Às vezes dentro do campeonato ele oferta pra gente alguns jogos muito bons. Me lembro daquela vitória sobre o Botafogo, me lembro de uma vitória sobre o Bragantino, mesmo jogando com 10 jogadores. A vitória contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O primeiro tempo contra o Paysandu lá em Belém, muito bom também. Então o Atlético ele tem esses lampejos dentro da competição que acaba causando no seu torcedor uma sensação de que a equipe pode mais. Normalmente o ruim é que o atleta não consegue ter uma sequência desse tipo de jogo, né? Falando também taticamente desse jogo, o Atlético veio com uma formação bem diferente da última partida, né, que jogou lá com três zagueiros, apenas 2 atacantes. Dessa vez não. E ele utiliza o Robert pelo lado, né? Não exclusivamente pelo lado, mas fazendo o lado de campo. E o Robert se sai bem nesse tipo de situação. Porque se for para ser aquele meia criador, ele consegue. Se for para ser o definidor, ele também consegue. Então isso o Robert ele dá essa perspectiva interessante, né? Vamos fazer aqui um desenho. Olha só, montei o Atlético aqui, tá bem? A linha defensiva, os 2 volantes, o meia, os 3 atacantes. Você tem esse homem de lado que não procura sempre o fundo de campo, é um jogador que ora ele faz o facão e ora ele vem para armar ao lado do outro, dando corredor para o lateral direito, certo? Então esse aqui é o Robert. E eu acho muito interessante esse tipo de movimentação no 4-2-3-1, sabe? Você ter esse cara aqui, ó. A marcação não sabe se ele fecha, a marcação não sabe se ele baixa. Dificilmente ele procura o fundo, mas pode procurar. E o Robert consegue dar essa dinâmica interessante, causar essa dúvida, né? O atacante, quando ele causa dúvida no defensor, é o momento em que ele pode usufruir dessa dúvida. Inclusive no segundo gol do Atlético, né? Ele domina, você pode ver que o zagueiro não sabe exatamente o que ele vai fazer, se ele vai puxar para o fundo, se ele vai puxar para dentro. E quando ele puxa para dentro, que o zagueiro tenta a reação, já é tarde, deu tempo dele fazer a finalização e marcar o gol. Então, fundamental a participação tática do Robert dentro desse jogo. Vamos falar aqui um pouquinho do Atlético jogador por jogador, né? O Paulo Vitor não jogou, né? Foi um privilegiado de assistir o jogo dentro de campo. Dudu, uma partida razoável. Adriano e o Wallace muito tranquilos, né? Quando o Wallace saiu, o Luizão veio fazer zagueiro também, bastante tranquila. Guilherme Romão na esquerda, foi regular o Guilherme Romão. Luizão é um bom jogador, né? Fez um bom jogo, jogou bem de volante, jogou bem de zagueiro, interessante isso. Ronald, uma estreia muito boa, principalmente no primeiro tempo. Jogador que chegou na frente, ajudou a armar, finalizou. No segundo gol é ele quem dá o passe primeiro, né? Então, um jogador que fez uma estreia muito boa. O cartão de visita dele com a camisa do Atlético foi muito boa. O Hadley discreto, Robert bem no jogo outra vez. Lele se movimentou, lutou, não conseguiu criar, mas lutou bastante. E o Jean Dias, diríamos que teve uma partida aí interessante, né? Pelo lado esquerdo ali, ele conseguiu criar alguma coisa. Pedro Henrique já entrou no finalzinho, não tem muito o que falar. Cauã entrou, deu uma dinâmica boa ao meio campo do Atlético, uma modificação corajosa, né, do Rafael Lacerda. O Kelvin entrou, não acrescentou. O Ran entrou só para segurar o resultado. E o Yuri entrou bem no jogo, né, inclusive sofrendo faltas. Um jogador, um garoto realmente que tem coragem de jogar. E isso é bom, né? Quem sabe daqui a pouco ele não seja um titular do Atlético
e traga muitas alegrias para o torcedor e quem sabe também recursos financeiros para o Dragão. O trabalho do técnico Rafael Lacerda é muito bom. Estudou o Amazonas, travou o Amazonas, conseguiu jogar e não deixou o adversário jogar, voltou à sua formação original e espero que agora o Lacerda dê uma sequência a essa formação. Sabe, eu havia dito isso contra o Botafogo, não aconteceu, estou dizendo novamente agora, vamos ver se ele consegue dar ou pretende, né, dar uma sequência a esse time para que ele possa ganhar cancha, ganhar corpo, ganhar identidade, porque isso é algo que o Atlético está precisando no campeonato, ter identidade. Mas sem dúvida, uma vitória incontestável do Dragão neste domingo no estádio Antônio Ascioli. E você, torcedor, deixa aí sua análise, fale sobre o Robert, fale sobre a estreia do Ronald, fale do que você quiser aqui nos nossos comentários. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens, por estar conosco aqui no Futebol 62. E até a nossa próxima oportunidade.